consideração que as drogas psicotrópicas são drogas que agem no cérebro, né, o que é importante a gente diferenciar aí para a gente poder entender a questão da relação de farmacodependência. Vou dar um exemplo para vocês. O ácido acetil salicílico, tá, ele é uma droga, né, ele é um fármaco que ele age no cérebro, mas ele não modifica o nosso comportamento, nem a nossa sensação, nem a nossa percepção do mundo. Tá? Então é muito importante a gente levar em consideração essas questões relacionadas, né, ao comportamento, tá, que as drogas psicotrópicas elas podem gerar. Existe, às vezes, causa-se uma certa confusão, principalmente lá no mercado de trabalho, e é importante a gente levar em consideração que drogas psicotrópicas, né, vou colocar aqui no chat para vocês, drogas psicotrópicas não é a mesma coisa, é diferente de entorpecente. Né? Até do ponto de vista, tá? Até do ponto de vista farmacológico e do ponto de vista legal, a gente tem a classificação para drogas psicotrópicas, são aquelas que agem no sistema nervoso central e podem, né, alterar o nosso comportamento. Importante a gente levar em consideração isso, tá? Então ela pode alterar a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente sente o mundo e assim sucessivamente. Isso é uma característica das drogas psicotrópicas. Os entorpecentes, né, ele é uma substância que causa um estado de depressão, né, que é o que a gente chama de estado de torpor. Então, drogas psicotrópicas elas são diferentes. Tem diversas drogas, tem diversos fármacos que eles podem agir no sistema nervoso central, mas não modificar o nosso comportamento. É o exemplo, por exemplo, do ácido acetilsalicílico, a aspirina, né? Ela age na dor, ela consegue agir no sistema nervoso central, ela atua no cérebro, né, para impedir o impulso da dor, que é o que acontece lá fisiologicamente falando. Mas o AS ele não é considerado uma droga psicotrópica porque o AS não modifica o nosso comportamento. Diferente da morfina, que tem a finalidade, né, também de inibir a percepção à dor ou as questões relacionadas, né, às dores mais intensas, mas a morfina ela tem como uma característica, né, ela pode alterar o nosso comportamento, como eu falei para vocês. A morfina ela pode gerar um estado de euforia, a morfina pode diminuir cansaço, então tem muitos profissionais de saúde que têm dependência com a morfina, exatamente eles não usam para a questão de ter o barato. Eles fazem o uso da substância para poder aguentar uma carga de trabalho mais longa. Então é importante a gente levar em consideração que as drogas psicotrópicas elas podem alterar a nossa percepção do mundo e comportamento, e nem toda droga que age no cérebro ela tem essa característica, né? Ana Paula, provoca uma sensação de entorpecimento de embriaguez, podendo causar dependência física ou psicológica. É o caso do entorpecente, né? Mais na frente a gente vai olhar essas questões. Então, toda vez que a gente fala de dependência, toda vez que a gente fala de vício, né? Muito importante, toda vez que a gente está se relacionando à questão de dependência, né? Então, toda vez que a gente fala de dependência, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Então, toda vez que a gente se refere à dependência, né, a gente está falando é a mesma coisa de adicção. Né? Adicção. Tá? Então, toda vez que a gente está falando de dependência, a gente está falando de adicção, vício. Tá? Então, é importante a gente levar em consideração exatamente por isso que substâncias psicotrópicas, né, elas são substâncias controladas. Então, portaria 344, do ponto de vista legal, a portaria 344 ela faz o controle. Por isso que a gente teve todo aquele problema relacionado sobre o uso dos THCs, né? Vou colocar aqui controle de substâncias. Tá? Por isso que a gente teve problema aí quando... Teve não, né? Ainda está tendo as questões relacionadas ao THC, que são os tetraidrocanabidióis, que eles podem ser utilizados como substâncias na terapêutica hoje. Então tem diversos estudos que já comprovam que, por exemplo, o canabidiol, tá? Ele é uma substância que tem efeito terapêutico, não causa a recompensa, ou seja, ele não causa os efeitos que os outros THCs eles causam, só que a gente tem a questão relacionada ao impedimento legal, porque lá na portaria 344 tem um impedimento que ele diz assim: qualquer substância proibida, ilícita, tanto que a gente pode
classificar as nossas drogas, né? Então a gente pode classificar como drogas lícitas, no caso aí do álcool, tabaco, que são consideradas drogas lícitas, tá? Ou a gente pode classificar as nossas drogas como drogas ilícitas, tá? Cocaína, MDMA, LSD. Então, em termos de classificação legal, a gente pode dizer que as drogas, elas podem ser drogas lícitas e drogas ilícitas. Por exemplo, né, drogas que causam dependência, tanto drogas psicotrópicas, elas, né, algumas delas são medicamentos. Existe, então, para a dispensação e o uso e fabricação dessas substâncias, elas têm que seguir o que está previsto lá na portaria 344. Outras substâncias que são ilícitas, é o caso da cocaína, né, não existe a possibilidade de fabricação, não existe a possibilidade de distribuição, venda. Se você fizer isso, você vai estar infringindo o código legal, o código penal e, consequentemente, você pode sofrer as questões relacionadas às infrações, né, e às sanções penais. Então é importante a gente levar em consideração essa classificação. Então, do ponto de vista que a gente chama de farmacodependência, né, o que é importante? Quando a gente fala, se refere à dependência, ela pode ser de dois tipos. A dependência, ela pode ser física, tá? A dependência, ela pode ser física ou ela pode ser psíquica. Psíquica, né? Então é importante a gente levar em consideração aí que a dependência, ela pode ser tanto física quanto ela pode ser psíquica. Então é importante a gente levar em consideração. Então, quando a gente determina, né, segundo a OMS, o que seria a classificação de farmacodependência? Né? Então, farmacodependência ele vai ser um estado psíquico, né, e às vezes físico, causado pela interação do ser vivo com um fármaco caracterizado. Né? O que é importante? A interação dessa substância com o organismo vivo, ele causa modificações no comportamento e na percepção do mundo. Então, por isso que a gente diz que nem toda droga que age no sistema nervoso central é uma droga psicotrópica. Né? Para ser uma droga psicotrópica, ela tem que alterar o nosso comportamento. Tá? E as reações elas vão compreender um impulso incontrolado, né? A vontade de fazer o uso da substância, de forma contínua ou forma periódica. Às vezes é a necessidade de experimentação de efeitos psíquicos, né, que é o caso dos perturbadores do sistema nervoso central, podem gerar mal-estar, exatamente pela privação do uso, que é o que a gente chama de abstinência. A gente tem uma brincadeira, né, tem um dito popular. O que a gente faz para, quem sabe me dizer, como é que a gente faz para curar uma ressaca? Quem sabe me dizer aí? Isso. Exatamente, né? Esse é um comportamento popular, um dito popular e é uma verdade. Exatamente por quê, né? A ressaca, vou colocar aqui no chat para vocês, né? A ressaca, ela está relacionada aos sinais da intoxicação pelo etanol, né? Então, você gerou lá danos ao organismo, a gente já viu lá o que é intoxicação, né? Toxicidade e intoxicação são os efeitos. A intoxicação é o que a gente observa quando o agente ele causa dano ao organismo, então a gente observa isso, né? Então a ressaca ela é a intoxicação mais a abstinência, tá? Exatamente porque substâncias que têm característica de agir e modificar o nosso comportamento, o cérebro da gente ele tem uma tendência a se tornar dependente da presença daquela substância. A gente chama isso de neuroadaptação. Então a ressaca ela está associada exatamente ao quê? Aos danos físicos, né, causados pelo álcool, mais a abstinência do consumo do álcool. Por isso que quando a gente bebe, né, a gente promete por tudo quanto é mais sagrado nesse mundo que a gente nunca mais na vida da gente vai beber de novo. É uma mais pura mentira. Por quê? Porque o álcool age no sistema de recompensa, causa, né, os efeitos que fazem a gente repetir
Por isso que na farmacodependência, né, é importante a gente levar em consideração a questão do uso contínuo ou periódico, né? Fazer o uso uma vez de uma substância não te torna dependente daquela substância. A gente vai olhar mais na frente um negócio chamado de potencial de reforço, né? Que é o que te faz voltar a experimentar novamente aquela droga que foi utilizada. Tá? Então a ressaca, a dor de cabeça, né, o hálito azedo, são sinais da intoxicação, né, os danos hepáticos, assim sucessivamente. Mas a tristeza, aquela vontade de não fazer nada, a falta de energia, ela é a abstinência. Por isso que quando você bebe novamente, passa esses efeitos ruins. Exatamente porque a abstinência, ela faz o organismo sofrer fisicamente, como eu falei para vocês, né? Estar apaixonado gera os mesmos efeitos do uso da cocaína. Então, quando a paixão é correspondida, você vai ter todos os efeitos, né? Não vou chamar de benéficos, porque eles não são benéficos, são todos os efeitos bons. Mas quando a paixão ela não é correspondida, né? Ela gera sofrimento, causa insônia, taquicardia, sofrimento físico, sofrimento psicológico. Então é importante a gente levar em consideração isso, que as pessoas que são dependentes, isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo para todos os meus alunos, o dependente químico, né, ou farmacodependente, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês, químico, tá? O dependente químico, na abstinência da droga, tá? O dependente químico na abstinência da droga, tá? A abstinência, ela gera sofrimento. Sofrimento físico barra psíquico. Tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já vi, e isso é muito importante, a gente saber como é que a gente vai lidar com os nossos pacientes ou com os potenciais pacientes, porque toda vez que você julga, né, você deixa de ser uma porta de entrada para a recuperação daquele dependente químico. Então, é muito comum eu escutar das pessoas assim, por exemplo, a pessoa fuma, aí alguém vira para a pessoa e diz assim, mas tu não sabe que cigarro faz mal? Tu não sabe que cigarro mata? Sim, o fumante ele sabe de tudo isso. Ele sabe que o cigarro faz mal, ele sabe que o cigarro aumenta a chance de ter câncer, ele sabe que ele pode morrer por um enfisema pulmonar. Mas por que ele continua fumando? Exatamente porque no cigarro tem uma substância, que é a nicotina, que causa dependência física e química. Então, ninguém que tem uma dependência, ou que sabe que tem uma dependência, entende o porquê do comportamento repetitivo. Só que o dependente químico, quando ele tem contato com a substância, quando ele faz contato da substância, quando ele faz o uso da substância, essa substância gera para ele recompensa. Tá? Exatamente essa recompensa, ela traz um bem-estar para o paciente. E na ausência dessa substância, ele entra em abstinência. E a abstinência, ele exatamente ele gera, né, o sofrimento físico quanto psíquico. Por exemplo, pessoas que param de fumar ou pessoas que param de beber, nas primeiras semanas de abstinência, a pessoa, por exemplo, tem insônia, a pessoa tem taquicardia, a pessoa tem enjoo, ou seja, a pessoa tem sofrimento físico, tá, relacionado às questões da ausência do uso da substância. Tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Nívia me pergunta assim, professor, a tolerância, quando ela necessita de doses maiores para conseguir o efeito, quando o tempo leva para o corpo ter essa tolerância. Nível, a gente vai falar de tolerância mais na frente, tá? Mas a questão da tolerância, ela depende de fatores individuais do próprio corpo, né? Questões cinéticas, tá? Metabolismo, distribuição e questões relacionadas à própria substância, tá? Que é o que a gente vai falar mais na frente, na parte conceitual, as questões relacionadas ao mecanismo de recompensa e reforço. Tá? Então a tolerância ela varia de substância para substância, não tem assim um tempo determinado não, que vai depender muito das quantidades utilizadas, da frequência utilizada, da característica do organismo e da característica da droga. Tá? Então não tem como eu te quantificar uma substância e te dizer assim quanto tempo leva, te mensurar isso. Tá? Eu não tenho como te dizer isso.
Tá? Então é importante a gente levar em consideração isso aí, tá bom? Mais na frente a gente vai falar de tolerância, sensibilização e controle, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Então toda vez que a gente fala, né, que a gente se refere à dependência ou farmacodependência, ela é sempre um estado psíquico ou físico, né, ou físico, e que tem modificações do comportamento. Então é muito importante a gente levar em consideração, por isso que vou repetir para vocês, nem toda substância que age no cérebro, ela é uma substância que modifica o nosso comportamento. Tem substâncias que agem no nosso cérebro, mas que não modificam o nosso comportamento. Por isso que toda vez que a gente se refere à farmacodependência, a gente está se referindo a substâncias psicotrópicas, tá? Que são substâncias que podem alterar o nosso comportamento. Então é importante a gente levar em consideração esses pontos, tá? Tanto que a definição, né, de psicotrópico vem do grego lá de psique e tropos, né? Então a atração pelo cérebro, pela mente, tá? Então é importante aí que a mente ela é diferente do cérebro, né? O cérebro é o órgão e a mente é o pensar. Então por isso que as drogas psicotrópicas elas podem modificar como você sente, como você pensa ou como você age em relação ao mundo. Então é importante a gente levar em consideração isso, tá bom? Até aqui tudo bem? Vocês me escutam? Mas a internet, Raí, a minha internet, inclusive eu falei com alguns alunos me mandaram mensagem aqui, tá ruim para todo mundo, tá? Então não se preocupe aí que não é só vocês não. Até para mim aqui pra eu poder passar os slides tá ruim, tá? Por isso que eu tô sempre perguntando se vocês estão. A gente vai falar de mais alguns termos e terminar aqui porque hoje tá ruim, só pra gente fazer a questão inicial. Então, como eu falei para vocês, né, as drogas, elas, do ponto de vista legal, elas são classificadas como drogas lícitas ou ilícitas, né? As drogas lícitas são autorizadas pela legislação, álcool, tabaco, medicamentos. As drogas ilícitas, né, são drogas que não são autorizadas ou que são proibidas, tá? Então, cocaína, LSD, maconha. É importante a gente diferenciar a maconha é proibida, mas o registro de medicamentos à base de THC já está permitido, né? Então tem alguns registros já concedidos para fabricação. Então é importante a gente levar em consideração isso. Do ponto de vista das drogas lícitas, né, a gente pode ter três tipos de drogas. Então a gente pode ter as chamadas drogas medicamentosas, que são os medicamentos. A gente pode ter as chamadas drogas sem finalidades terapêuticas. No caso aí do álcool e do tabaco, eles entram nessa classificação. E a gente tem no caso das chamadas drogas industriais, né? Inclusive algumas drogas industriais elas podem ser utilizadas como substâncias de abuso, como o caso da cola, dos solventes, né, de esmalte, solventes de tinta, né, eles podem ser utilizadas também como drogas de abuso, então eles estão na classificação do que a gente chama de drogas industriais. Tá? O que é importante a gente levar em consideração quando a gente fala de dependência, né? Adicção ou vício, né? Então, o que é a dependência? A dependência é o impulso que leva a pessoa a fazer o uso de uma droga, né? Então, a gente chama, tem um termo na toxicologia que a gente chama de potencial de reforço, né? Potencial de reforço. Vou colocar aqui no chat para vocês. Potencial de reforço, né?
O que é o potencial de reforço? É a capacidade que a droga tem, né, exatamente de te levar a fazer o uso dela novamente. O potencial de reforço, ele está relacionado, né, à característica da droga, né? Então, está relacionado à característica da droga e à experiência do usuário, a experiência de uso do usuário. Vocês aprenderam lá na psicologia, né? A gente tem até um ditado que diz assim: completem a frase para mim. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela... Quem pode completar a frase para mim? Isso. Exatamente, que é o que a gente chama de potencial de reforço, né? Exatamente, existe o potencial positivo. Então, por exemplo, boas experiências te fazem querer repetir aquele ato ou uso daquela substância. Então, por exemplo, se você foi lá e a primeira vez você bebeu e gostou da experiência, né, teve lá os efeitos positivos, né, no comportamento, então tem aquela questão relacionada a usou, aí ficou alto, sorriu, se divertiu, dançou, desinibiu. Então, essa experiência positiva vai te fazer voltar a querer utilizar a substância. Assim como a experiência negativa, né, ela pode te impedir do uso da substância. Vamos supor lá que você é um outro usuário que bebeu, mas bebeu demais, aí passou mal, vomitou, se sentiu muito ruim. A chance de você voltar a fazer o uso daquela substância, né, ela se torna muito menor. Então, o potencial de reforço ele está relacionado à característica da droga. Então, tem drogas com maior potencial de reforço e tem drogas com menor potencial de reforço, ou seja, menor a capacidade de fazer você repetir, tá? Mas a gente também leva em consideração a experiência do usuário. Quanto mais positiva, ou seja, quanto melhor para o usuário for a experiência com o uso daquela substância, maior vai ser a possibilidade dele fazer o uso novamente daquela substância. Tanto que a gente pode classificar aí os usuários, né? A gente tem uma classificação para eles que a gente diz assim, né? Classificação do uso de drogas conforme a Organização Mundial de Saúde, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica os usuários de drogas, né? Então, ela pode classificar. Vou colocar aqui no chat para vocês. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o usuário de droga ele pode ser, né, classificado como uso na vida, é aquele cara que usou pelo menos uma vez a droga na vida. Ele pode ter uso no ano, tá? Aquele cara que faz o uso da droga, né, pelo menos uma vez por ano. Existe o usuário recente, ou mês, né, que é aquele cara que fez o uso da droga nos últimos 30 dias. Tá? Então, chamamos de uso recente. E tem o chamado uso frequente, né? Usuário frequente. Tá? O usuário frequente, como é que a gente classifica o usuário frequente? É aquele que faz pelo menos, que fez frequente. Tá? Frequente. Frequente, Rondinelli. Né? Ele faz pelo menos, né, 6 vezes ao mês. Então ele é classificado como usuário frequente, aquele usuário que fez o uso, né, 5, 6, 7, 8 vezes, né, no intervalo de 30 dias. E tem um chamado usuário pesado. Né, é aquele que faz ou que fez o uso 20 vezes ou mais dentro de um intervalo de 30 dias. Então, praticamente ele faz o uso diário. Por exemplo, né? Deixa eu perguntar aí, vamos fazer uma enquete. Quem bebe? Vocês seriam classificados aí nos últimos 12 meses. Qual seria a classificação de vocês aí para uso do álcool? Vocês seriam classificados como?
E aí, crianças, qual seria a classificação de vocês? Só nível que está se entregando aí? Se eu levar em consideração os últimos 30 dias, eu seria uso recente. Uso recente. Eu seria uso recente. A minha experiência de uso de álcool para mim é mais social. Eu não gosto de beber só. Eu acho sem graça. Eu gosto de beber assim com os amigos, batendo papo, coisa. Beber por beber eu não. Eu conheço amigo que bebe sozinho em casa. Eu bebo assim, uma taça de vinho, às vezes uma cerveja, mas eu não. Minha experiência de uso eu não gosto de usar sozinho. Não precisa ser cerveja, tá? Álcool de forma, né, geral. Qualquer bebida alcoólica, Ludmilla, né? Qualquer bebida alcoólica, ela entra na classificação aí de uso de álcool, tá? Pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser vodka, pode ser uísque, pode ser álcool. Então, pois é, por isso que eu falei, né? Então, álcool aí. Como é que seria a classificação de vocês? Ludmilla, eu não estou me omitindo, eu estou dizendo que eu seria classificado nos últimos, né? Agora, aí no último mês eu seria classificado como uso recente, tá? Raí bebe todo dia, usuário pesado. Tá? Ó, tô perguntando pra vocês aí nos últimos 30 dias, tá? Uso do álcool, tá? Nos últimos 30 dias, tá? Levando em consideração aí os últimos 30 dias. Tu passa em mês, mas tu bebe, Ana Paula, ice e coisa. Então tu seria aí classificada como, né? Tu seria usuária recente ou usuária anual? Se tu bebe 2 ou 3 latas por dia, tu já tá na classificação de usuário pesado, tá? Aí tem um outro usuário que eu vou falar pra vocês e já já eu vou. É o último. Nível é pesado e tá sendo educada. Pois é. Ó, então a gente pode classificar, né, quanto à frequência de uso, isso é muito importante. A questão relacionada à dependência, porque a frequência do uso ele não caracteriza a dependência, tá? Então é muito importante a gente levar em consideração que o uso ele não caracteriza a dependência. Por quê? Como eu falei para vocês, as drogas psicotrópicas elas alteram o nosso comportamento. Então, do ponto de vista, depois eu vou na próxima aula eu vou fazer a gente vai fazer uma dinâmicazinha. Tem uma tabela, tá, da Organização Mundial de Saúde, que ela te faz algumas perguntas. Se você responder a pelo menos 3 perguntas positivamente, você pode estar encaixado no nível de dependência de uso daquela substância. Tá? Então é importante a gente levar isso em consideração. Mas, por exemplo, se a pessoa faz o uso da substância, mas não altera o seu comportamento social, né, ele pode não ser classificado como dependente. Então é importante a gente levar em consideração isso. Então, dependência. O que é dependência para a gente? Então, dependência é impulso que leva a pessoa a usar uma droga de forma contínua ou periódica, né, frequentemente para manter prazer. Então, farmacodependência. O usuário se acostuma a viver sob o efeito da droga, sentindo grande impulso de utilizar. Então, é muito importante que a farmacodependência ela atua no que a gente chama de sistema de recompensa do cérebro, tá? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês essa questão relacionada à neuroadaptação, abstinência e tolerância. Beleza? Que a gente já chegou no horário da gente, ok?